Vamos, na continuidade dos nossos estudos sobre o Apocalipse, retomar a partir do versículo 14 do capítulo 9, onde aparece a menção ao rio Eufrates. Este é um rio da Mesopotâmia, mencionado como um dos rios do Éden, conforme o livro Gênesis, capítulo 2, versículo 14. Ele nasce na Armênia e corre para o sul, indo desembocar no Golfo Pérsico. Serviu de limite aos domínios de Davi e Salomão, sendo também limites para a promessa de Deus a Abraão. Não que limitasse a promessa de Deus, mas até ali se estendiam as terras que Deus daria a Abraão, a sua descendência. Vamos deixar isso bem claro. Isso demonstra que é um rio que sempre foi decisivo na história. Ao tempo de João Evangelista, o rio era considerado o limite oriental do Império Romano, o que, em outras palavras, era a porta de entrada do império pelas nações inimigas. E é preciso ficar de olho nas atividades ocorridas em torno dessa região. E hoje, o que significa o rio Eufrates? Já que na atualidade o Apocalipse tem um caráter todo pessoal. Já não é mais como naquele tempo que falava de um povo inteiro, uma nação. Hoje, o Apocalipse fala de cada ser humano, ou ser espiritual individualmente. Então, o que tem a ver esse rio Eufrates com cada criatura humana? O primeiro ai devia prolongar-se desde o aparecimento do maometismo até o fim dos 5 meses. Devia terminar então o primeiro ai e começar o segundo. E quando o 6º anjo tocou a sua trombeta, foi-lhe ordenado que tirasse as restrições que lhes tinham sido impostas e pelas quais se limitavam à obra de atormentar os homens. E então, quando era ampliada a ponto de se lhes permitir matar a 1/3 parte dos homens, e esta ordem veio das 4 pontas do altar de ouro. Então vamos examinar, sempre lembrando aos estudiosos do Apocalipse, que a história se repete e que também os símbolos deste Apocalipse se repetem no decorrer da história da humanidade. Aqui no versículo 15, novamente a menção à 1/3 parte, só que agora, como também na 5ª trombeta, não mais dos elementos da terra, mas aos homens. Essa 1/3 parte aqui mencionada, referindo-se aos homens, já recebeu o dano da 2ª morte. Esse 1/3 já está morto espiritualmente. E vocês hão de se lembrar que quando comentamos o capítulo 7, no trecho dos 144 mil selados de Israel, nos versículos 2º e 3º, havia a ordem para não danificar a terra até serem selados os servos de Deus. Ordem essa passada aos 4 anjos. Então eles estavam atados, ou seja, impedidos de se manifestarem. Aqui no versículo 15 do capítulo 9, vem a ordem para que eles sejam soltos, isto é, liberados para o cumprimento da sua tarefa. Isso nos demonstra que nada do que nos acomete
vem sem motivo ou fora de hora. Tudo tem o seu momento no relógio da eternidade. Estão de acordo? Já perceberam isso na vida de vocês, que tudo tem sua hora? Por mais que você queira, por mais que você deseje, as coisas não acontecem na hora que você quer. Não é assim? Tanto você quanto eu, qualquer pessoa nesse mundo, mas na hora que tem que acontecer. No próximo episódio, nós identificaremos os 4 anjos. Vocês gostariam de saber quem foram eles na história da humanidade? Quem foram, para daí nós fazermos uma transmissão de época e identificá-los na atualidade, quando o Apocalipse fala diretamente aos espíritos, não mais à matéria. Claro que para nós que estamos encarnados, muitos efeitos acontecem na matéria, mas é com o nosso espírito, é pessoal, é com cada um de nós. Então, se vocês querem saber, não percam, porque sabendo quem eles foram, vocês mesmos os identificarão na atualidade, porque a história se repete e nós não nos cansaremos de repetir isso aqui, que a história se repete. Mudam-se os nomes dos lugares, nome das personagens, mas a história é a mesma. E nós que estamos nos preparando para entender realmente o que vem a ser o Apocalipse espiritual, ou seja, aquele que fala diretamente aos nossos espíritos e que dentro em pouco começará a tomar forma em nossos estudos, nós temos e estamos preparados. Por isso, estejamos preparados. Um fraternal abraço e até a próxima.